Fala pessoal, tudo bem? Eu quis trazer para vocês aqui um manual completo de qual notebook comprar na Black Friday. Só que eu vou separar ele em duas partes, ou seja, notebooks que não são gamers e notebooks gamers, ok? Por que disso? Eu acredito que amanhã, quinta-feira, né, véspera da Black Friday, entrarão mais notebooks gamers. Assim vai ficar mais interessante eu gravar um vídeo para vocês mostrando mais ofertas, tá? Já nos notebooks, enfim, de entrada, intermediários, nós temos ofertas mais quentes agora. E eu vou falar para vocês dessas ofertas e vou comparar os notebooks e assim ajudar vocês na escolha do melhor notebook para o uso que vocês estarão fazendo, ok? Peço ajuda de vocês para deixar o like, o comentário posteriormente que vocês acharam do vídeo e meu convite a quem ainda não é inscrito se inscrever no meu canal. Pessoal, eu trabalho com indicações de notebooks, faço isso através do meu site especialista em ti.com.br. Inclusive eu convido vocês para, além de conhecer o meu site, fazer parte dos meus grupos de ofertas. Os links estão aqui no topo, mas também estão na descrição do vídeo. O que é interessante vocês fazerem parte dos meus grupos? Porque entrando uma oferta mais atrativa dos notebooks, eu estarei divulgando a vocês. Eu vou falar aqui de vários notebooks, mas muitos deles vão entrar na data da Black ou então uma pré-Black aí que nós estamos agora, ok? Mas a questão é que eu quero que vocês entendam. Precisa definir qual o uso que vocês vão fazer e também a faixa de preço que vocês procuram. Por isso que eu vou falando de notebooks desde baixo, né? E vou para os notebooks mais fortes. Então aqui no meu site eu já separo os notebooks por categorias para facilitar para vocês. Categoria azul é para uso moderado de trabalho. Se vocês vão usar para estudos, eles são uma opção forte já, ok? Então você não precisa de notebook lá de 4, 5 mil para estudar. Se eu pegar um gamer para estudar, vai funcionar, claro, entendeu? Mas não tem a necessidade. Fica muito mais interessante você de repente pegar um notebook mais fino, mais leve, com uma bateria de repente que dura mais, entendeu? Que às vezes você vai precisar usar o notebook fora da tomada. Então tem tudo isso que eu vou explicar, tá bom? Então começando aqui no meu site, pessoal, eu sempre mantenho aqui no topo as melhores indicações em custo-benefício do momento, ok? O que estiver compensando mais, eu vou manter aqui. Ou seja, né? Tá olhando, quer ver o que está compensando mais naquele momento que você vai comprar? Dá uma olhada aqui, ó. Então você já tem aqui a legenda, né? E assim vocês vão vendo, ó. Então aqui, categoria azul, que é uso moderado, como eu falei para vocês. Qual que é o melhor notebook da categoria azul e quem é o concorrente dele? O Samsung Galaxy Book 4, exatamente a versão KG5BR, ele é um i3 de 13ª geração, ele tem 8 GB de memória. Ah, mas a memória dele é soldado e não pode ser expandida, conforme eu coloco aqui. Mas para esse uso moderado não tem a necessidade, mesmo que você pudesse, não ia fazer diferença. E ele é um notebook rápido, vocês podem ver isso através do meu review. Só para vocês terem uma ideia, eu começo mostrando como é a tela dele aqui, ó, que é IPS, uma tela muito bonita, né? E aí aqui eu mostro o uso dele, né, o tanto de memória, como está usando, ó, eu vou abrindo várias abas do navegador, né? Vou navegando aqui, vocês vão vendo que é um notebook rápido, tá? Inclusive, eu falo, roda jogos leves. Aqui eu estou rodando, por exemplo, um LoL ó, em 108 FPS, tá? Então, assim, ele roda jogos leves, ó, jogando um The Sims 4, né? GTA V, ó. Ok, peraí, ó. Aqui é o outro jogo, né? Mas enfim, ó. Jogando aqui o Valorant. Cadê o GTA V? Aqui, ó, jogando o GTA V, tá? Mas enfim, então por isso que precisa definir o uso de vocês. Vou fazer um uso moderado, vou querer jogos leves, ele é uma ótima opção. Aí, por exemplo, eu quero notebooks melhores, eu posso ir indo, né? Isso que eu vou explicar. Mas a questão é, lá na categoria azul, quem que concorre com ele, né? Exatamente aqui, o notebook da Asus, tá? Com o processador Ryzen 5 7520U, né? Então temos aqui, ó. Inclusive, né, eu falo que um preço justo para esse notebook é até 2.550. Essa versão aqui específica, ó, com 512 GB, ó. Basicamente nós temos uma configuração parecida, né? Então esse processador aqui, apesar de vocês imaginarem que ele vai concorrer com, por exemplo, que seria um Ryzen de nova geração, que ele é, mas na verdade ele é relativamente inferior ao Ryzen 5 5500U. Então vejam isso, se atentem a isso. Esse notebook aqui com esse processador concorre com o i3 de 12ª geração, ou seja, o Samsung Book 4 que eu mostrei para vocês agora é mais forte que ele. Tá? Aí o Samsung Book 4 nós temos um material em melhor acabamento, não que seja ruim esse aqui, mas o Samsung Book 4 é acabamento em alumínio. E a questão é a seguinte, nós temos um processador melhor, nós temos um notebook mais barato, né? E aqui a tela dele é TN, entendeu? Então por isso que ele não tem um valor tanto agregado. Então, por exemplo, aqui a Amazon está falando que está uma oferta de Black Friday. Para mim não está nem em preço justo. O notebook não vale esse preço perante a sua configuração e estrutura, entenderam? Já o Samsung Book 4 aqui, ó, ele tem um valor mais agregado. Por quê? Ele tem um material melhor acabamento, tem um melhor processador e tem uma tela IPS. Então isso significa o preço justo.
E quando eu coloco aqui para vocês promoção, Super Black Friday, o que significa? É um medidor de preço. Então aqui vocês já vão entender quão forte está uma oferta. Essa questão do Black Friday, não confundam pensando, então quer dizer que é uma previsão sua dele chegar abaixo desse valor? Não, tá relacionado ao notebook. É um medidor de preço para vocês entenderem o quão forte está a oferta. Se estiver abaixo, significa que o notebook está com um custo muito abaixo para aquilo que ele entrega. Então veja que o preço justo dele para tudo que ele entrega vale mais do que aquele Asus lá que está ofertando, né, dizendo que está no preço do Black Friday. Mas a minha avaliação, não está algo tão atrativo assim, entenderam? Daí fica pensando, ele vai rodar melhor os jogos. Não, ele não é um Ryzen 5 5500U, ele perde muito para isso, tá? E eu vou falar sobre o Ryzen 5 5500U também, do Ryzen 7 5700U, tá bom? Então entenda o seguinte, categoria azul, melhor opção que o Samsung Book 4. Ele é ruim esse Asus aqui? Não, não é ruim, mas não vale esse preço, entendeu? Então estando os dois em preço parecido, vai no Book 4, inclusive ele está em oferta hoje, 229 e 2499 10 vezes sem juros. Tá bom? Então por isso que eu falei, quem está compensando mais? Samsung Book 4, por isso ele está aqui nos melhores do momento. Pessoal, como eu disse a vocês, eu trabalho com indicações de notebooks, então caso você queira uma indicação minha, você pode deixar um comentário nesse vídeo mesmo. Só me dizer qual uso que você vai fazer e a faixa de preço que você procura. Assim eu consigo te direcionar para o melhor notebook. Mas não esqueça, eu preciso dessas duas informações, ok? E peço aqui a ajuda de vocês para deixar o like se você gostar do vídeo e também o meu convite para você se inscrever no meu canal. Para que vocês entendam que uma tela IPS e uma tela TN, essas duas telas que vocês estão vendo aqui são telas IPS. Qualquer ângulo que eu estiver olhando, as cores não distorcem. Já uma tela TN, quando eu olho por outros ângulos, as cores distorcem conforme vocês estão vendo aqui. Olhando de frente eu vou ter uma boa imagem, mas se eu olhar por outros ângulos vai ficar ruim. Ou seja, então imagine que eu estou assistindo uma série, assistindo um filme, vai ser melhor aqui, se tiver alguém assistindo comigo, né? Agora, fazer isso com uma tela TN já não é tão legal. Mas eu estou usando para trabalho, não vai ficar ruim eu usar uma tela TN que eu estou olhando de frente, entendeu? Agora vamos para a categoria verde, que são notebooks mais fortes para trabalhar. Só explicando para vocês aqui, a categoria rosa também são notebooks mais fortes para trabalhar. Porém, na categoria rosa, o notebook obrigatoriamente precisa ter um design diferenciado e também um teclado retroiluminado. Todos os notebooks da categoria rosa possuem uma tela em melhor qualidade. Já na categoria verde, vocês vão ver os notebooks assim grifados em verde claro e verde escuro. Então, verde escuro é quando eu tenho uma tela IPS ou WVA. Tela IPS ou WVA tem o mesmo significado, qualquer ângulo que vocês olharem as cores não vão distorcer. Já na tela TN vocês já viram que distorce, ok? Então aqui facilita para vocês. Mas por que está em branco? Em branco é o seguinte, pessoal, eu só grifo o notebook na cor da sua categoria quando ele estiver abaixo do valor que eu avalio como promoção. Se estiver acima, eu já não grifo, porque assim você não perde tempo, entendeu? Eu deixo já filtrado para ti. E lembrando que o que estiver compensando mais, eu já coloco lá no topo, tá bom? Nos melhores do momento. Quais notebooks que eu vou tratar aqui da categoria verde? Notebook Acer Aspire 5 A15557, que é a linha Intel, né, de 12ª geração, com a sigla H. Vocês vão entender as diferenças dos modelos. Outros, eu vou falar de vários notebooks e vou comparar eles, tá? Só vou dar um resumo aqui para vocês, a nova linha da Acer de 13ª geração, vocês vão entender o que tem de diferença aqui para a 12ª, né? O notebook da Asus, que está interessante aqui também, esse MB311W. Os notebooks da Dell, tanto de 12ª como 13ª geração, né, que é o 3520, 12ª e 3530. Vocês vão entender a diferença. Samsung Book 2 não é uma opção tão interessante, vocês vão entender hoje o porquê não é tão interessante. E um foco maior aqui no Samsung Galaxy Book 4. O Samsung Galaxy Book 4 i5 com 16 GB é a melhor opção da categoria verde. Já adianto isso a vocês. Mas tem notebooks aqui que tá faltando? Tem notebooks que eu trago com observações, exatamente aqui, Se você tiver no celular, vai ter uns 3 risquinhos, você clica lá e aí aparece esse menu para vocês, ok? E aí, pessoal, aqui, quais estarei falando? Notebook Acer Aspire 5 A15545 é a linha da AMD. Tem aquela linha A15557 que é da Intel e a linha AMD, que é a A15545, tá? E os outros notebooks aqui da Positivo e também da Vaio com o mesmo processador, ok? Vou explicar também depois por que eles estão nessa página e não na página principal do site. Vou falar agora do notebook Acer Aspire 5 A15557, entrar em detalhes, né? Vocês vão ver que tem vários modelos. Modelos é o que vem depois aqui da linha, por exemplo, o 53E5. Né? Nós temos o modelo aqui, o 55B8, e aí você me pergunta o que muda de um para o outro, né? Apenas a cor da tampa superior. Então, 53E5 dourado, se você vir aqui
no 55B8 é em cinza, entendeu? Cinza escuro, né? Mesma cor do notebook, basicamente, ó. Estão vendo? Os dois eu acho bonito, tá? Não é um dourado feio, não. Se vocês assistirem meu review que tá junto da indicação, vocês vão ver isso, ó. Eu, particularmente, achei muito bonito, tá? E é a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá do Samsung. Ó. Aqui vocês vão conseguir ver, ó, rodando em jogos, entendeu? Então, por exemplo, se eu comparar ele com aquele notebook lá da categoria azul, eu já vou ter mais desempenho em jogos. Não que ele seja um notebook para jogo, tá? Que eu vou falar isso. Mas ele roda melhor, vai ter mais FPS, entendeu? E a questão é, o diferencial dessa linha do notebook Acer Aspire 5 A557 são as suas conexões. Veja que ele tem porta Thunderbolt 4, tá? Então essa porta aqui, vocês podem ligar mais 2 telas através dessa porta. Ou seja, o notebook eu posso ligar mais 3 monitores, um através do HDMI e 2 através dessa porta. Entenderam? Que mais, né? Suas conexões são atualizadas, o HDMI dele, tudo atualizado. E outro diferencial dele é a sua estrutura, ele é mais robusto, entendeu? Então ele é feito para entregar desempenho. O carregador dele, para vocês terem uma ideia, é de 95 watts. Então esse processador de sigla H dele entrega muito desempenho geral. Só que para desempenho de jogos, desempenho gráfico, por exemplo, editar vídeos, trabalhar software SCAD, ele não é voltado para isso. No uso leve você vai conseguir, assim como eu mostro aqui no review jogando jogos. Mas, por exemplo, eu quero comprar ele para trabalhar com AutoCAD, eu quero comprar ele para editar vídeos moderados. Não, entendeu? É só para uso leve mesmo. Aí nós temos os modelos, né? 58W1 para o 53E5, por exemplo, aqui, ó, só muda a questão que esse vem com Linux e aqui vem com Windows. Então nessa linha, pessoal, é o que vai mudando, tá? Exemplo, ó, 565J, ele é igual ao 55B8, que a tampa superior é cinza, só que ele vem com o dobro de armazenamento, 512 GB. Entenderam? 57T3 é a mesma coisa do 565J na tampa dourada. Aí nós temos aqui o 5429, ó, que é com Linux, né? Só que ele já vem com 16 GB, entenderam? Ele tem o dobro já de memória. E aqui é a tampa cinza, né? Nós temos aqui depois o 51US, né? Que ele já é com Windows, ó. Tô vendo? Ó, interessante. Sempre quando houver um cupom de desconto, deixo para vocês na frente do link, para facilitar para vocês o valor verificado. Meu site é atualizado diariamente, diversas vezes por dia. No topo eu já deixo para vocês a data e hora da minha última atualização, ok? Mas entendam que tá atrativo o preço, ó, tá dentro de promoção, tá perto aqui do super, mas não vejo como oferta tão forte. Quando for mais forte eu subo lá para os melhores momentos e divulgo nos meus grupos de ofertas. Por isso que eu convido vocês para participar, porque entrando ofertas mais atrativas você não perde. E muitas ofertas que entrarão nessa época de Black Friday são relâmpago, ou seja, né, tipo, você vai ver muito tempo depois, acaba perdendo a oferta. E aí nós temos, pessoal, que mais aqui, ó, o modelo com Intel i7, né? Ao invés de aqui da versão 5, o i7. O que acontece? Esse processador de sigla H para desempenho geral ele já é muito forte. Então você pensar em pegar um i7, dificilmente, mas muito difícil você sentir diferença. Mas às vezes tem uma promoção aí mais forte acaba sendo atrativo, né? O que vou ter mesmo assim na prática que eu vou sentir se eu for aqui para um modelo com i7? O desempenho gráfico dele, as propriedades gráficas são um pouco melhores do que a versão i5 dessa linha. Então você vai ter um pouco mais de desempenho em jogos, mas não que ainda seja um desempenho gráfico melhor perante outras opções que eu vou trazer, tá bom? Então, seguinte, ele é um excelente notebook, uma estrutura robusta, entrega muita potência para o desempenho geral. O que é desempenho geral? Eu vou trabalhar com um Excel pesado, com Power BI pesado, ele é muito interessante, né? Power BI pesado exige, né? Pede que você coloque 16 GB, mas como eu falei, você pode fazer upgrade, né? Quem quiser já quiser 16, já tem opções. E aí, como eu falei, para você sentir diferença no desempenho dele, tem que ser um uso muito, mas muito pesado, porque o i5 dele já é muito forte. Vocês entenderão isso assistindo meu review. A Acer trouxe uma nova linha, que seria um upgrade da anterior, mas nem tudo é melhor, tá? O Acer Aspire 15 A1551M, aí nós temos vários modelos, né? 54E6, 56KR, 73WH e outros que estarão lançando. Mas a questão é o seguinte, pessoal, esse notebook dessa nova linha, a memória é soldada e ele não tem slot livre para você adicionar um outro SSD. Já na linha anterior, eu coloquei para vocês, ó, a memória expansiva até 32 GB, ou seja, ele tem 2 slots de memória, você pode tanto substituir ou adicionar uma outra memória, né, se ele estiver livre, e você pode adicionar um SSD M2, ou seja, eu preciso de mais armazenamento, tem um slot lá para eu colocar um outro SSD, entenderam? Já aqui não, aqui eu fico travado, né? Não, se eu precisar de mais armazenamento, eu vou precisar substituir o SSD que vem com ele, ok? Então ele não tem slot livre para adicionar um outro SSD nessa nova linha.
Assim como a memória RAM não pode ser expansível, né? Então eu pegar essa linha que o processador é mais forte, aí eu pegar o meu modelo de 8 GB não faz tanto sentido. Tem outros notebooks que farão mais sentido para ti. É isso que eu quero dizer. Outra coisa, né? A entrada de rede não é algo assim tão crucial hoje em dia, né? Mas na nova linha eles tiraram a entrada de rede. Então, essas diferenças que tem. Então, por exemplo, eu quero pegar um modelo com 16 GB dessa nova linha. Ok, você vai ter mais desempenho, é interessante sim, tá? Mas, para quem vai pegar de 8 GB já não é interessante. Aí fica mais atrativo você pensar na linha anterior. É isso que eu quero que vocês entendam. Nessa nova linha da Acer, vocês não têm mais velocidade apenas no processador, vocês também têm na memória. Então isso eu vou ter um ganho considerável, ok? Por quê? Apesar da memória ser soldada, isso não é ruim. Isso é uma tecnologia mais avançada. No outro nós temos a velocidade de memória de 3.200 MHz, aqui é de 4.800. Ou seja, tudo que você vai abrir no seu notebook, ele é alocado em memória. Então sim, vou ter mais desempenho considerável nessa nova linha se eu comparar com a anterior. A outra é ruim? Não, é muito boa, ele é forte, entendeu? Mas aqui, você pegando com 16 GB, ok. Pegando com 8 aí já não é legal não. E aí você me pergunta por que o Samsung Book 4 e 5 com 16 GB é a melhor opção da categoria verde. Vou explicar para vocês. A questão é a seguinte, ele é um i5 de 13ª geração, a sigla é U, mas isso não é ruim, ok? Ele é forte para home office pesado. E aí nós temos a versão com 16 GB. Eu quero que vocês entendam a mesma coisa. O clock de memória dele também é 4.800, ou seja, eu tenho mais velocidade dessa forma. Se eu for comparar ele, por exemplo, com aquele Acer com um DDR4 de 3.200, eu vou ter mais potência nesse aqui. Já se eu comparar ele com o de 13ª geração, de sigla H da Acer lá com 16 GB, aí sim terei mais potência na Acer, mas aqui eu quero que vocês entendam que não é fraco, tá? Esse uso que eu estou falando para vocês, podendo ser Power BI pesado, podendo ser abrindo várias abas na internet, ok? Ele é forte. Tem mais potência no outro? Tem, mas será que eu vou notar? Dificilmente, entendeu? Então, entenda o seguinte, esse notebook ele tem um material em melhor acabamento. A estrutura, como eu falei para vocês, do Acer é muito boa, tá? Ele é mais robusta, a tampa superior é de alumínio. Aqui no caso do Galaxy Book 4, nós temos a tampa superior em alumínio, a tampa aqui que fica próximo do teclado também de alumínio e a tampa inferior também de alumínio. É um notebook mais fino, mais leve. A bateria desse notebook também tem uma autonomia um pouco melhor do que do Acer, entenderam? Então tudo isso vai, né, pesando na sua escolha. Outra coisa, o som do Samsung Book 4 é ótimo. Já o som do Acer não é que seja ruim, mas é um som mais baixo. Então é isso que eu estou falando, tem que ver o uso que vocês vão fazer. Então com isso passa a ser sim muito mais interessante que o Samsung Book 4, tá? Ele tem, como eu falei, a memória RAM não é expansível, mas ele tem slot M2 livre, ou seja, quero mais armazenamento, posso usar ele, inclusive eu já tenho aqui junto da indicação peças indicadas. Quanto que dura a autonomia de bateria dele? Isso, pessoal, varia conforme o uso, mas para vocês terem uma ideia, lá na categoria azul, como eu falei, tem o review do Samsung Book 4. Vocês podem assistir, vai ser mais ou menos parecido com a autonomia de bateria dessa versão aqui. Inclusive no review vocês vão ver como que é esteticamente o notebook, como é o teclado, é igualzinho dessa linha aqui. O que muda é que nessa categoria verde nós temos um processador mais forte. E outra grande vantagem que o Samsung Book 4 vai ter perante o Acer é que nós temos a tela IPS contra o Acer de tela TN. E eu falei para vocês a questão do desempenho geral, dificilmente vocês vão sentir diferença porque ele já é muito forte. Mas no desempenho gráfico, o Samsung Book 4 ganha consideravelmente. Ainda assim, eu recomendo ele para jogos leves, ok? Mas, por exemplo, eu vou utilizar um AutoCAD ali de leve a moderado, mas nada assim moderado a pesado, tá? De leve a moderado ele atende, ok? E eu vou editar vídeos moderados em Full HD, ele também vai atender. Contra, né, o outro lá que eu falei que é apenas para leves. E aí o Samsung Book 4, o que eu falei para vocês, o mais interessante é o KG2BR, mas tem as versões KG4 e KG3. A KG3, por exemplo, que hoje também está em oferta, muda que nós temos aqui 8 GB ao invés de 16. Então lembre, você não pode expandir a memória dele, mas isso não quer dizer que ele não seja uma boa opção para ti. Se, por exemplo, você está procurando um notebook para você abrir umas 10, 15 abas na internet, trabalhar com o seu Excel de forma ali moderado, né? Não vai ser um Excel pesado com Power BI, como eu disse, você pode sim aqui na versão 8 GB. Não vai ficar lento. Inclusive, que eu já falei, assista lá o meu review da versão da categoria azul, que você vai ver que para navegar na internet ele já é rápido, não tem necessidade, entendeu? De você ir para algo mais forte. Você pode ir, mas enfim é isso, tá?
16 GB aqui vai sim dar mais desempenho, mas para quem vai fazer uso muito pesado, vocês podem pensar sim na versão de 8 GB, tá bom? E por que que a versão do Book 4 é mais interessante que do Book 2? Do Book 2 eu posso expandir a memória, mas mesmo que você coloque 64 GB, ele não vai chegar nem perto do desempenho do Book 4 com 16. Então tenha isso em mente, tá bom? O material do Book 4 é relativamente superior ao Book 2, não é que seja ruim, mas o Book 2 é de plástico, né? E aqui, como eu falei, de acabamento em metal. A autonomia de bateria do Book 4 também é melhor do que o Book 2, e é considerável, tá? A diferença. Ou seja, o Book 4 teve várias melhoras, né? Então, às vezes fica pensando, não vou pegar o Book 4 porque a memória é soldada, mas é aquilo, o clock da memória é mais potente, né? Quanto aqui 4800 aqui para 3200. E nessa, mesmo que você pega aqui a versão i7, ele vai perder para o Book 4, tá? Ele com 8 GB os dois aqui, ó, a versão com 8 GB, o Book 4 é mais forte aqui do que o i7, tá? Aí você me pergunta, mas se eu colocar mais memória? Se você colocar mais memória aqui, digamos que você colocou 64 GB, né? E aí você vai fazer um uso mais pesado que exija mais memória. Aí tudo bem, o Book 2 faz mais sentido. Mas se você for ali contra o KG2 aqui, ó, você pode ir no i7 que ele vai perder feio aqui para o KG2, tá? Perde feio mesmo. Então pensem nisso. Então, por exemplo, agora, aqui, ó, segundo a Amazon, ele está numa oferta de Black Friday por 3.199. No meu entender, não, tá? Ele está acima do justo perante hoje o que ele entrega perante os seus concorrentes. Eu vou falar do Asus agora e depois eu falo do Dell. Esse notebook aqui da Asus, a linha, né, X1504ZA, aí nós temos o modelo aqui NJ987W, né? Assim, ele é um bom notebook, ok? Mas ele não é tão interessante, né? Por quê? Se ele tiver uma oferta forte, né, tudo bem, ele é um bom notebook. Mas, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, o Acer passa a ser mais atrativo se você for no A1557. Por qual motivo? Vocês têm mais opções de upgrade, vocês têm mais conexões, entendeu? Tem ainda mais potência por conta do processador, né? Então essa é a questão. Mas tem outro Asus aqui, ó, que ele está em verde escuro, que ele é interessante, ó, que entrou agora, inclusive, né? Entrou ontem em oferta, que é o X1605ZA, é outra linha, tá? E aí nós temos aqui o MB311W, que é o modelo. A resolução dele é um pouco maior do que Full HD, ou seja, a tela dele é um pouco melhor, tá? Não é que algo assim surpreendente, uma melhora tão grande, mas ele é uma resolução maior. Então tem esse benefício. A tela, ao invés de ser de 15.6 é 16 polegadas, ou seja, é um pouco maior, ok? E aí ele vem com o i7 de 12ª geração. Aí você me pergunta, então ele vai ser mais forte que o Samsung Book 4? Não, por qual motivo? Por questão que a memória dele é DDR4 3200, contra o Samsung Book 4 que é 4800. Então teremos sim mais potência no Samsung Book 4. Mas aqui vocês podem expandir a memória para quem, enfim, queira, né? E ele é uma ótima opção, sim, tá? Enfim, tá uma oferta interessante, R$ 3.099, perante minha avaliação aqui, sim, é um preço de Black Friday, perante minha avaliação, tá? Então, é um notebook interessante. Para quem, por exemplo, queira uma outra opção, fica interessante ele, tá? O notebook da Asus, pessoal, ele tem um som bacana também, tá? Interessante dizer isso. Eu tenho uma informação importante aqui em relação à memória dele. Então ele veio com uma memória de 8 GB no slot e vem com um slot livre para você adicionar outra memória. Então vocês podem colocar uma memória de 8 ou de 16, por exemplo, para ter o total de 24. Quando vocês colocarem outra memória, independente do tamanho que seja, ele vai fazer o Dual Channel. Tendo Dual Channel, e aí ele vai ativar a WireC. Ou seja, a placa de vídeo que vem nesse notebook apenas com uma memória é Intel HD Graphics. Daí quando vocês colocarem outra memória, ele ativa a WireC e assim vai dar um ganho considerável gráfico, tá? Ou seja, vai jogar um jogo, vocês vão notar muita diferença quando vocês adicionarem outra memória. O contrário do Samsung Book 4, mesmo que seja a versão de 8 GB ou 16, qual que seja, aqui da categoria verde, ele já vem com o WireC ativado, ou seja, já estão em Dual Channel, tá? Então aqui, se vocês comprarem ele, esse Asus, e quiser mais desempenho gráfico, terá sim que fazer upgrade de memória. Mas lembrando, ainda assim eu recomendo ele para jogos leves, tá? Ele tem um desempenho gráfico melhor que um Samsung Book 2, ele tem desempenho gráfico melhor do que o Acer Aspire 5 A15557, mas ele vai perder para o Samsung Book 4. E o notebook da Dell? Aqui na categoria verde vocês vão encontrar o Dell Inspiron 153520, que é de 12ª geração, e o Dell Inspiron 153530, que é de 13ª geração. E, esteticamente eles são muito parecidos, né? Basicamente quase iguais. E o que vai ganhar aqui, sim, o 13ª geração vai ter mais desempenho.
Mas, pessoal, o de 12ª geração, se vocês forem olhar aqui, ele não tem entrada USB-C, então ele tem conexões mais desatualizadas perante as suas concorrentes, né? E no 3530, eles trouxeram a porta USB-C, mas ela é somente para dados, né? Contra, por exemplo, os outros notebooks ali, como o Acer e também o Samsung Book 4, que nós temos o carregamento através da porta e também saída de vídeo, entenderam? O Samsung Book 4 não tem porta Thunderbolt 4, mas a porta USB-C dele carrega o notebook e vocês podem ligar mais uma tela através da porta USB-C. Notebook Dell Inspiron 15 3530 versus Samsung Galaxy Book 4, ambos com i5 de 13ª geração. Aquela diferença do processador ali não é significativa, mas o pulo do gato está aqui na questão da memória. O Dell é um notebook com memória expansível, ou seja, você pode aumentar a memória RAM dele, já o Samsung Book 4 a memória não é expansível, ela é soldada, então você pensa que o Dell seria melhor. Não é exatamente assim. Mesmo que você venha fazer upgrade no notebook da Dell colocando ali 32 GB, ele não vai ganhar em desempenho do Samsung Book 4, porque a memória do Samsung Book 4 ela é de tecnologia mais avançada e também a sua velocidade, a sua frequência é maior. Com isso, mesmo que você faça upgrade, o Samsung Book 4 ganha em desempenho. E o que mais? O Samsung Book 4 traz duas entradas USB-C, que ela carrega o notebook e também tem saída de vídeo. Já o notebook da Dell tem apenas uma saída USB-C, que é apenas para dados. Sem contar também que o Samsung tem entrada de rede. E tem mais, o Samsung Book 4 traz o seu acabamento em alumínio, a tampa superior, tampa inferior e a parte ali próxima do teclado. Já o notebook da Dell é o acabamento em plástico, ou seja, o acabamento e a estrutura do Samsung é superior. O Dell, o que ele ganha afinal? Na sua tela em 120 Hz, ou seja, quando você vai jogar, você pode passar de 60 FPS. Já aqui você fica travado com o notebook da Samsung, mas isso é um diferencial para quem vai jogar, e eles não são feitos para jogos. Só recapitulando, eles não são feitos para jogos, mas rodam jogos leves. Vou rodar um GTA V, um Valorant, The Sims 4, vai rodar sim, tá bom? Inclusive, como eu falei para vocês, até o Samsung Book 4 e 3 aqui roda e eu mostro lá no review. Mas a questão é, vamos falar agora dos notebooks que são mais fortes no desempenho gráfico até 3000, que eles estão aqui nos notebooks com observações. E aí, mesma coisa que categoria verde, tem lá o notebook Acer Aspire 5, A151545, aí são vários modelos, né? Para quem ainda não entendeu, essa é a linha atualizada do A1545. É a mesma coisa, o que mudou é que a linha, não é desatualizada, mas a linha que nós tínhamos antes dessa daqui, vinha com uma memória soldada de 4 GB e outra memória no slot livre para você substituir, por exemplo o R760, tá? Então nessa linha aqui, que é a mesma atualizada, eles mudaram apenas que a memória soldada passou a ser de 8 GB. Ok? Então quando vocês veem aqui 16 GB, por exemplo, ele tem uma memória soldada de 8 GB e outro de 8 no slot. Ah, o modelo aqui, por exemplo, o R36L, ele vem com uma memória soldada de 8 GB e uma memória de 4 GB para você, que você pode substituir, entendeu? Então a questão é essa, tá bom? Então a mesma coisa, só tem 8 GB, então ele tem um slot livre lá para você adicionar outra memória. Ok? Então, já direto para vocês, tem muita diferença da versão Ryzen 5 5500U para o Ryzen 7 5700U? Na prática, não, tá? Em jogos vocês não vão notar quase nada, a diferença é mínima, quase imperceptível, tipo um FPS, entendeu? Não muda nada. No desempenho geral, se for algo muito pesado, vocês podem notar, no gráfico não, tá bom? Eu tenho até um review dele, caso vocês queiram conhecer mais, né, que é do R760, e vocês vão ter uma ideia do desempenho gráfico. Daí com ele, vocês tendo, por exemplo, 16 GB, né, ou fazendo upgrade para isso ou mais no caso, aí vocês podem jogar jogos moderados, por exemplo, um Call of Duty Warzone, um CS2, né, que mais, um Forza 5, entendeu? Coisa que vocês não conseguirão jogar nos outros notebooks que eu citei anteriormente, porque eles não são feitos para jogos moderados, os que eu citei antes. Já esses aqui são para jogos moderados, tá bom? Então a questão é, qual que é o problema dele? Eu coloco aqui observação junto, né, dele aqui, ó. Número considerável de usuários passando pelo problema de o notebook reiniciar sozinho. O que é isso? Você está usando o notebook, do nada ele reinicia, ele apaga, tá? E volta novamente, sem tela azul, sem nada, tá bom? Não são todos que passam, mas se você comprar tem um risco sim de passar por isso. Quer saber mais sobre isso? Vem aqui, tem esse meu vídeo de Saiba Mais, inclusive fui eu que coloquei esse notebook como um problema crônico, né? Primeiro dizendo sobre, tá bom? Mas enfim, vocês vão ver lá vários relatos, vão ver todas as explicações, vão ver que algumas pessoas conseguiram resolver com alguns procedimentos, outras infelizmente não, tá? Mas é isso, tá? Entendam que, comprei, eu tenho chance de eu resolver. Dos que passaram pelo problema e fizeram algumas das soluções que eu passei lá, poucos daqueles que passaram pelo problema conseguiram resolver. A maioria que tentou não conseguiu, tá? Mas é isso. Quantos passam pelo problema, por exemplo, para vocês entenderem?
vamos falar aí de 25, 30 a cada 100. Então, quando nós temos um problema, o mesmo problema do notebook, em mais de 10 usuários a cada 100 unidades, eu digo a vocês que é um problema crônico, que é o caso dele, que nós ficamos aí nessa estimativa, entendeu? Então assim, vou comprar, vou ter o problema? Pode ser que sim, tá? Pode ser que não, mas a chance é grande. Que mais? Mas tem outras opções, né? Tem o positivo também, né? O positivo ele não tem tantas opções aí de upgrade, né? Porque aqui no Acer nós temos o slot SATA, né? Para vocês adicionarem outro SSD ou o HD, né? No caso de 2.5 polegadas. No caso do positivo aqui, nós precisamos de mais armazenamento, vai ter que substituir, né? Só que ele não tem a memória soldada. Isso é algo atrativo dele. Mas, enfim, eu não gosto da qualidade dos notebooks da Positivo. Não tem, assim, problemas crônicos ocorrendo, tá? Os relatos que eu tenho recebido de problemas dele são poucos, então nada assim apontar de crônico, ok? Mas em questão de durabilidade, só vou poder dizer a vocês, aliás, só podemos dizer sobre a durabilidade desse modelo específico, dessa linha, daqui 1, 2 anos, entendeu? Então não dá para fazer uma análise e falar assim, esse notebook aí tá tudo certo, tá? Então particularmente eu não gosto da qualidade do produto, tem a sua fama, e só saberemos da qualidade dele, né, se realmente é boa ou não, daqui 1 ano, 2 anos, do que aparecer aí de problemas, de números, entenderam? E o outro, né, que tem aqui também, só que daí é com tela TN, é o notebook da Vaio. A Vaio, tá, eu aponto como sendo da Positivo. Talvez você deve ter ouvido falar que eles emprestam os polos para fabricar. A questão é, a Vaio, quando ela fabricava mesmo, nós tínhamos o Sony Vaio, a qualidade dos produtos era de primeira linha, tá? Era inquestionável a qualidade da Sony Vaio. Já a Vaio, tá, aqui atual, que é da Positivo, eu estou apontando isso, tá? Eu vejo a qualidade mais aproximada lá da Positivo. Então eu particularmente não gosto também da qualidade do produto, tá bom? Então é isso. É um notebook ruim? Não, tá? A única coisa que eu tenho que apontar é isso, eu particularmente não gosto, então tenho que ser sincero com vocês. Mas em questão de potência, eles são fortes sim, e a mesma coisa que eu falei do Acer, tá bom? Vocês podem jogar jogos moderados, e aí é interessante também dizer, tá? Vocês podem editar vídeos, né, de moderados a um pouco pesados aí em Full HD, entenderam? E também pode trabalhar com software SCAD de forma moderada. Então aqui, nesses com AMD Ryzen 5 5500U e 7 5700U, vocês vão ter mais desempenho gráfico dos que eu citei anteriormente. Mas não vai ficar pensando que o AMD Ryzen 7 que ele vai ser mais forte dos outros citados no desempenho geral. Ou seja, o Acer Aspire 5 a 1557, o Samsung Book 4, né, por exemplo, o i5 com 16 GB, ou o Asus lá que eu citei, o MB 311W, que é um i7 de 12ª geração, eles são mais fortes no desempenho geral. Já no desempenho gráfico, vai ganhar esses notebooks aí que eu citei com a AMD Ryzen. Esses notebooks com a AMD Ryzen também são fortes no desempenho geral, mas tem essa diferença entre eles. Então, pessoal, só para não ter confusão, os notebooks que eu trago com observações são nessa página. Inclusive, se você quer saber do Lenovo IdeaPad 1i, eu trago nessa página justamente porque a tela dele é resolução HD. Eu não vejo ele como um notebook atrativo. O que é resolução HD? É uma resolução antiga, tá? Então hoje o padrão da internet é Full HD. Os sites trabalham melhor nessa resolução e os programas também. Então por conta disso, por eu ver isso defasado, ele está nessa página e tem outros notebooks aqui, cada um deles dizendo qual é a observação que eu tenho a dizer. Já na página principal, que é qual notebook comprar, os notebooks são indicados por mim normalmente. Todos os notebooks que eu estou apresentando a vocês, né, ou que estão aqui no meu site, fazem parte do meu monitoramento. Ou seja, se você quer pagar mais barato neles, vai me acompanhando, tanto pelo meu site, como eu já disse, como meus grupos de ofertas. Eu tenho aqui o WhatsApp e o Telegram, e sempre quando entra uma oferta mais atrativa, eu estou divulgando a vocês lá. Só um aviso legal, pessoal, todos os links que eu trago no meu site são para lojas de minha parceria e confiança. Ou seja, caso vocês venham fazer uma compra clicando anteriormente nos meus links, você estará me ajudando porque dessa forma eu sou comissionado pelo meu parceiro. Mas eu quero que vocês entendam que eu estou aqui para ajudar também, fazendo essas comparações e também, como eu já disse, se você quiser uma indicação minha, é só deixar um comentário nesse vídeo me dizendo o seu uso e a faixa de preço que você procura. Agora vamos para a categoria rosa. Como eu falei para vocês, são notebooks também fortes para trabalhar, assim como a categoria verde, mas para entrar nessa categoria, obrigatoriamente, eu preciso ter uma tela de melhor qualidade, design diferenciado e teclado retroiluminado. Alguns notebooks dessa categoria possuem também leitor de digital. Não é uma obrigatoriedade ter leitor digital, mas alguns têm. Então eu vou clicar aqui na categoria. O que eu quero falar para vocês? Como nós estamos falando de desempenho gráfico, o que acontece? Até 3000 são aquelas opções da AMD que entregam maior desempenho gráfico.
Mas aqui na categoria rosa está acontecendo notebooks com uma oferta mais forte que entregam muito mais desempenho gráfico do que essas linhas com AMD que eu citei da categoria verde. Quais são, né? Exatamente os notebooks da Asus com RTX 2050. O desempenho é muito superior, ok? E o preço está saindo próximo. É que agora, né, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, subiu um pouco, mas tinha oferta ali de 3.200. Agora aqui mais perto está de 3.500, né, 3.599. Mas provavelmente nós teremos aí ofertas nessa faixa de preço, né? Eu digo aqui agora nessa pré e na Black Friday sobre eles, ok? Então é interessante que vocês pensem nesses notebooks, né? Outra vantagem, o que eu recomendo aqui a vocês? O mais interessante são as versões com tela em 120 Hz, porque daí quando você for jogar, você pode passar de 60 FPS, né, até 120 FPS no caso. O Hertz da tela basicamente é o mesmo que o FPS, ou seja, o padrão dos notebooks, né, é uma tela de 60 e aí com 120 Hz eu tenho algo mais atrativo. E esses notebooks da Asus com a tela em 120 Hz, eles também são com tela 100% sRGB, ou seja, eu tenho uma tela com maior confiabilidade de cores. Então imagine que você vai trabalhar com algo que envolva a parte gráfica e você vai editar fotos, por exemplo, fotografia, você precisa de uma confiabilidade maior de cores. Esse notebook é muito interessante para ti, tá? Então vale muito vocês pensarem em investir um pouco mais e ir para ele. Então, basicamente assim, ele é o que mais se aproxima de um gamer sem ser gamer, tá? Ele não tem um design invocado de um gamer, tá bom? O que muitos não gostam dele, né, que reclama que a bateria dele não tem uma autonomia alta, tá? Uma autonomia dele, digamos assim, baixa, tá? Então, por exemplo, se eu falar do Acer lá com a AMD, ele tem uma bateria com maior autonomia, né? Comparado aqui com esse da Asus. Mas enfim, eu recomendo sempre que possível, utilize o notebook na tomada, não tem nenhum problema usar dessa forma. Caso vocês queiram saber mais, na descrição desse vídeo tem um vídeo Pode usar o notebook na tomada? Recomendo vocês assistirem porque lá eu detalho sobre esse tema. O que nós temos depois em desempenho gráfico aqui na categoria rosa? Tem o Samsung Book 4 com MX570. Tem a versão XG2BR com Core 5 e o XG1 com Core 7. Então já adiantando a vocês, no desempenho gráfico não tem diferença, tá? Vai ter mais um desempenho geral, porém aquilo que eu falo para vocês, a versão 5 já é muito forte. E eu tenho um review dele, é um notebook muito interessante. Então aqui, nessa versão, como eu falei para vocês, categoria rosa, todos têm teclado retroiluminado. E aqui eu mostro para vocês o teclado retroiluminado dele. Então, por exemplo, esteticamente comparado com o Samsung Book 4 da categoria verde, aqui nós temos o teclado retroiluminado e temos o leitor de digital. Aí eu mostro jogando FC24, Cyberpunk, entendeu? Aqui, o CS2 e roda bem, o Call of Duty Warzone, tá? E GTA V vai dar muito melhor, né? Mas enfim, convido vocês para assistir para entender mais, tá? Mas quem que ganha em desempenho? Ele ou o Asus com RTX 2050? Desempenho o Asus vai ganhar. Mas aqui que eu quero que vocês entendam que o desempenho desse com MX570 é satisfatório. Vocês podem ver isso assistindo o review. Quais são as diferenças, né? O Asus vai ganhar na potência e também com uma melhor tela. Já no Samsung Book 4, a tela não é ruim, mas como eu falei, a tela do Asus é 100% sRGB. E aqui nós vamos ter uma bateria com uma maior autonomia comparado a eles. Vocês podem ver isso através da descrição do meu review que eu mostro a autonomia de bateria dele, tá bom? E também o notebook Samsung Book 4, vocês já sabem que é um notebook com acabamento em alumínio, um notebook mais fino e mais leve, tá bom? E ele tem leitor de digital, o Asus não tem leitor de digital. Agora falando de notebooks para home office, né, que não entregam maior desempenho gráfico, aí quais são as opções? O Acer Aspire Vero, que tem aqui na categoria rosa, esse é um modelo de 11ª geração, então ele não é tão atual, mas ainda assim ele pode ser utilizado para home office pesado. Ele é um notebook interessante, mas ele parou de ser fabricado, então são poucas lojas que têm estoque dele. Possivelmente na Black Friday ele vai entrar num preço melhor, se entrar estarei divulgando a vocês. Tá? Essa versão aqui que já vem com 16 GB, ela é sim interessante, tá bom? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Tem um novo aqui que eles lançaram, só que esse é com 8 GB. Aí fica basicamente aquilo que eu falei do desempenho do Samsung Book 4 aqui com 8 GB, tá? Então, esse modelo, ele passa a ser mais interessante que o Samsung Book 4 por ele ter teclado retroiluminado e também por ter leitor digital, né? A nova linha do Acer Aspire Vero aqui de 13ª geração. E um outro atrativo do novo Acer Vero é que sua tela é 100% sRGB, ou seja, nós temos maior confiabilidade de cores. Ou seja, se eu tivesse o mesmo preço quase, né, o Samsung Book 4 e 5 com 8 GB
E essa versão aqui do Acer Vero, eu optaria por ele porque eu tenho uma tela melhor, eu tenho teclado retroiluminado e tenho leitor de digital. O que mais aqui que eu quero falar para vocês? Aí tem alguns notebooks tops de linha, né, que daí entregam muitos diferenciais. Por exemplo, o Asus ZenBook está com preço legal agora, tela de OLED, ó. Tá vendo? Mas enfim, isso para quem queira um notebook ultra fino, com muitos diferenciais, até melhor qualidade, sabe? Esse aqui, por exemplo, é um top de linha mesmo. Eu, particularmente sendo sincero com vocês, eu não investiria tanto num notebook assim, entendeu? Mas para quem quer um notebook, enfim, né? Um top de linha, ele é sim excelente e ele vale esse preço sim, tá? Então ele é muito forte para o desempenho geral e tem um acabamento aí fora de série. Ah, faltou falar do Samsung Book 4 e 7 da categoria rosa. Essa versão da categoria rosa aqui do Samsung, ó, o KG1BR, ele possui teclado retroiluminado e leitor digital também. Daqui a pouco, né, quando eu terminar de falar dessa categoria, eu vou colocar um comparativo dele contra a versão com MX570, tá bom? Mas eu quero falar de outros notebooks aqui. Para vocês que querem um compacto, aí tem alguns notebooks que estão com valores interessantes. Exemplo, o Samsung Galaxy Book 3 360. Esse notebook aqui é o que eu uso em casa, ok? Eu gosto bastante dele, quando eu vou fazer viagens também eu levo ele. Vocês vão ouvir falando em relação à trinca de tela, né? Então o que eu quero que vocês entendam? Muita gente está confundindo, achando que qualquer Samsung Book 4 ou qualquer Samsung Book 3 está trincando tela. Não é nada disso, tá? Essas reclamações são apenas referentes aos que têm tela touch, e aí entra essas versões 360. Por isso que junto da indicação aqui eu coloquei essa observação, tá? Mas eu quero dizer a vocês que eu vejo muito mais um AUE falando sobre o problema do que o problema ocorrendo em si. Mas a quem esteja com receio, eu recomendo que busque um seguro que cubra a tela. Que seguro é esse, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, a seguradora que cobre, enfim, faz o seguro do meu carro, também tem um seguro para o notebook, por exemplo, um 2 em 1, que ele também cubra a tela, né? Por exemplo, deu um problema na tela, bateu, essas coisas, o seguro cobre, entendeu? Então busque algo referente a isso para você que esteja com receio, tá bom? E assim você fica tranquilo. Mas eu quero dizer a vocês que é um excelente notebook, entrega muitos diferenciais, né? Eu tenho um review dele aqui junto na indicação, convido vocês para assistir. E esse notebook entrega muitos diferenciais. Como eu falei, é um notebook 2 em 1, então ele vira um tablet. A tela dele é acima de 100% sRGB. Ele tem um webcam Full HD, ou seja, para vocês apresentar ainda melhor. Todos que eu citei aí são webcams boas, mas esse aqui é um webcam ainda melhor, tá? Ele possui uma ótima autonomia de bateria. Aqui eu falo sobre a tela dele, ó, uma tela incrível, tá? Mostro em jogos também. Mas enfim, convido vocês para assistir e quem, por exemplo, está com dúvida, 8 GB é pouco, né? Será que vai atender meu uso? Nesse vídeo aqui eu mostro a utilização dele e explico essa questão da memória. Mas para quem quer entender mais essa questão do uso da memória RAM, estou deixando um vídeo na descrição, tá bom? Mas pessoal, entenda o seguinte, como eu falei, vou abrir umas 10, 15 abas na internet, um Excel moderado, pode sim utilizar um notebook com 8 GB de memória, desde que seja da categoria verde ou rosa, tá bom? A categoria azul, como eu falei, eu falo ali até umas 7 abas, tá? Até dá para abrir mais, mas é a minha recomendação. Sempre quando eu recomendo algo a vocês, eu indico com folga. Mas tem usos que realmente requer que você tenha mais memória. Por exemplo, eu vou trabalhar com programação. Eu recomendo que você vá para um notebook da categoria verde ou rosa, que já tenha 16 GB ou que possa fazer upgrade para 16 GB, tá? Por quê? Uma plataforma ou outra que você venha utilizar, ou até se você for trabalhar com virtualizações, vai ser necessário mais memória. E aí ficar cravado, né, travado em 8 GB será ruim para ti. Mas digamos que você está com medo realmente da tela trincada do Samsung e você queira um compacto. Tem outras opções? Tem. Por exemplo, aqui o Lenovo Yoga Slim. Sempre que vocês verem na minha avaliação, pessoal, estando um valor considerável abaixo de Black Friday, significa que é uma oportunidade de compra, está muito atrativo, tá? Não que os outros não sejam oportunidade, não quer dizer que está valendo mais a pena, entendeu? Tá bem bacana a oferta, tá? Então aqui sim eu vejo como oferta de Black Friday, tá bom? E realmente é um notebook compacto, forte, tá? Para home office, já vem com 16 GB, isso também é atrativo dele, tá? O que o Samsung Book 360 ganha em relação a ele é que ter a tela touch e também ter uma autonomia maior de bateria, tá bom? Não é que seja ruim dele, mas o Samsung ganha nesse quesito, tá? Lembrando que não tem nenhum problema usar o notebook na tomada e tem um vídeo meu sobre na descrição. Que mais aqui? Uma outra opção, tem um notebook da Dell, mas o valor não está tão legal, né? Tem esses notebooks aqui, ó. Inclusive tem um 2 em 1 aqui deles, né? Mas o valor está acima do que eu avalio como justo. E tem uma outra opção aqui, de 14 polegadas também, ó, que tem a MX570, né?
E aí você pensa, ah, então é bacana porque o Samsung tem lá e tem um ótimo desempenho gráfico, né? Então acontece, a MX570 vai entregar sim um bom desempenho gráfico, mas a memória dessa placa de vídeo desse notebook aqui é de 2 GB. Do Samsung Book 4 MX570 é de 4 GB. Então nós temos mais desempenho gráfico no Samsung do que nele. Mas isso não quer dizer que ele é ruim, tá? Ele é uma opção interessante, só o preço aí realmente que a Dell acaba cobrando mais caro, simplesmente por conta do nome dela, tá? Mas é realmente, como eu comparo os notebooks com base da sua configuração e estrutura, eu vejo que o valor está um pouco acima do justo. Mas quem faz questão de é sim um bom notebook. Mas, por exemplo, a tela dele, tá? E tanto aqui no 2 em 1 também, a tela dos outros acaba sendo melhor. O Samsung Book 4 Pro é um notebook forte que entrega muitos diferenciais. Ele não entrega tanto desempenho gráfico se comparado com o MX570. Mas um apontamento que eu tenho a fazer para vocês é que ele é um notebook mais quente, tá? Então ele é compacto, entrega muitos diferenciais, sua tela também é touch, muito bacana. Mas como eu falei, as reclamações que tem referente a ele é que é um notebook mais quente. Os outros que eu citei não tem nada referente a isso não, tá? Então fica esse apontamento para vocês. Não que seja um problema, mas pode ser um incômodo a ti. Agora as versões Ultra, né, basicamente aí são os ultra finos que entregam maior desempenho gráfico, né, com RTX 4050. É claro que o notebook gamer com essa configuração vai ser ainda mais forte, mas eu acho difícil, pelo menos até o momento, que ele entre uma oferta tão forte. Mas eu posso estar enganado e pode ser que entre, tá? Mas entenda o seguinte, Galaxy Book 4 Ultra são os ultra finos que entregam maior desempenho gráfico, tá bom? Sendo ultra finos. E aí, claro, se você for para um gamer, você vai ter mais desempenho, porque você tem um design mais evocado, vai entregar mais potência. Então, para quem queira esse notebook, por exemplo, é quem queira um maior desempenho gráfico dentro de um ultra fino, muitos diferenciais entregando. Excelente notebook. Mas nessa época de Black Friday aqui não está um preço tão atrativo não, tá? Inclusive está acima aí, bem acima do que eu avalio como justo. Pessoal, vamos lá. Samsung Galaxy Book 4, a versão XG2BR, que vem com a MX570, ou a versão KG1BR, que vem com o i7 de 13ª geração. Primeiro você pensa que o i7 é mais forte, mas calma lá, vou explicar para vocês. A questão é a seguinte, esse Core 5 aqui é como se fosse um de 14ª geração, sendo o i5, mas ele é uma linha nova, por isso que vem com o nome de Core 5, tá? Então, em questão de desempenho geral, né, ou seja, cálculos matemáticos, Excel, essas coisas, o i7 vai ser sim aqui mais forte, mas não é uma diferença tão significativa. Na prática, para muitos, não vai nem sentir nada, tá? Porém, a questão aqui da MX570, que é a placa de vídeo gráfica dela, entrega muito desempenho, então dá um banho em desempenho gráfico comparado aqui com esse i7. Eu tenho um review completo desse com a versão MX570, convido vocês para assistir. Mas enfim, tá? Quer mais desempenho geral, vai aqui nesse. Quer mais desempenho gráfico e ganhando de lavada, vai aqui na versão com a MX570. Esteticamente os notebooks são exatamente iguais, né? Os dois têm teclado retuninado e os dois têm leitor de digital. Gostou do vídeo? Não esquece seu like, seu comentário e me segue para mais. E se eu for comparar a versão Core 5 MX570 versus uma Core 7 com a MX570, no desempenho geral a Core 7 vai ganhar e no desempenho gráfico os dois vão ser iguais. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo qual notebook comprar na Black Friday. Quero convidá-lo mais uma vez para fazer parte dos meus grupos de ofertas e também a me seguir em outras redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo e também facilmente no topo do meu site. E lembrando, amanhã eu vou divulgar, aliás, vou estrear o vídeo qual notebook gamer comprar na Black Friday. Espero vocês na estreia e espero, claro, que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até amanhã.